Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu vim trazer esse vídeo para falar sobre uma experiência, né, sobre Boaz. Para quem não sabe, Boaz foi minha primeira gravidez antes de Noemi. O ano era 2019, quando a gente engravidou do Boaz, né? E foi uma gravidez fisicamente bem, vamos dizer assim, complicada, né? Muitos cansaços, muitos enjoos. E o que eu não sabia era que eu tenho uma patologia chamada trombofilia. Lá no meu, no meu Instagram, aqui no Instagram, é, eu tenho um vídeo falando sobre a trombofilia, né? Nessa época eu não sabia, não tinha ideia nem do que era isso. Eu descobri aos poucos, eu mesmo fui pesquisando o que era isso. Então, a gravidez foi levando, fora os enjoos, essas coisas, estava tudo tranquilo. Até que, com, com 29 semanas, eu fui, antes disso, foi, com 28 semanas, eu acho, eu fui para fazer um ultrassom normal. E a médica, creio que foi usada por Deus, disse: Olha, o médico não passou a ultrassom com. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Precisava um ultrassom que é mais trabalhada, né? Que vê as, os, os, as veiazinhas, vê o oxigênio, que eu esqueci agora o nome da ultrassom. Se daqui pro final do vídeo eu lembrar, eu falo. Um Doppler. E aí eu disse: não passou. Aí ela fez: olha, então você vai voltar lá e peço para ele passar um ultrassom com Doppler. Aí tá certo, eu fui e fiz a ultrassom. Voltei e tal, voltei na médica novamente, fiz a ultrassom com Doppler. E quando ela olhou a ultrassom, ela já achou estranho. E porque ela tinha feito as outras ultrassons, eu sempre ia para a mesma médica para ela ver o acompanhamento. É uma médica muito boa. E ela disse: olha, eu tô achando o bebê pequeno para a idade dele. Vamos fazer o seguinte: você vai esperar aí fora o resultado e você precisa ir na emergência para verificar isso. Mas ela não me disse nada o que estava acontecendo. Aí eu fiquei aguardando tal, enfim. Aí quando saiu o resultado da ultrassom, a menina que veio me trazer disse: olha, a médica disse que a senhora não fosse nem para casa, que fosse para emergência. Eu tá certo. Aí a gente foi para emergência, né? Quando chegou na emergência, a médica me atendeu, fez ultrassom. Ela disse: olha, você vai precisar ficar internada porque tá com um probleminha do seu filho e você vai precisar ficar internada por observação. Eu fiz assim: e quanto tempo eu vou ficar internada? Pra mim, assim, não estava acontecendo nada, eu não estava sentindo nada, assim, anormal. Então, eu não entendia por que eu precisava ficar internada. A médica não havia me explicado. Aí ela disse: olha, o seu filho pode morrer a qualquer momento dentro da sua barriga. Desse jeito, ela falou pra mim. Aí eu, naquela hora, eu fiquei assustada, né? A pressão foi lá pra cima, não sabia o que estava acontecendo. Ela não me explicou nada do que estava acontecendo. E aí fiquei lá, aí fiquei esperando a internação. Na época, né, meu esposo foi pra casa e fui pegar algumas roupas, porque eu tinha ido dar ultrassom sem nada. E ele foi em casa pegar algumas roupas e eu fiquei lá esperando, aguardando lá no leito. O leito para ser internada. Toda a burocracia hospitalar. Então eu fiquei internada com 29 semanas em dezembro, dia 16 de dezembro de 2019, eu fiquei internada. E fiquei lá porque precisava fazer ultrassom todos os dias. A princípio, depois foi que me explicaram que eu tinha
o que tinha acontecido. Eu tive uma trombose no canal umbilical, no cordão umbilical. Eu tive essa trombose. Nesse cordão, vocês sabem, o cordão umbilical é o que passa a alimentação, oxigenação, tudo para o bebê, né? E tava com alguns trombos e não estava passando direito essa alimentação para ele. Então, por conta disso, ele estava com baixo peso, sem se alimentar, né? Agora estava ativo, ele era muito ativo na minha barriga. Toda hora ele mudava de posição, mexia muito. Ele mexia muito. Mesmo até as médicas falavam assim: esse menino nem parece que tá desse jeito, porque olha como ele se mexe. Durante a ultrassom ele se mexia bastante. Começava de um lado, terminava do outro, ele se mexia muito. E aí fiquei lá, tinha diariamente, porque qualquer hora o cordão poderia fechar. Então, lá eu conheci uma doutora, né? A doutora Camila Sotero, uma mulher maravilhosa, uma doutora, uma obstetra humana demais. Meu Deus, que mulher maravilhosa. E ela me explicou muita coisa sobre isso. E foi que cuidou de mim na enfermaria. Eu fiquei 30 dias lá internada, que eu teria que ficar até Boaz nascer, né? E com 30 dias, teve uma o líquido amniótico ele secou. Quando fez a ultrassom, viu que o líquido estava muito abaixo do normal. Então precisou fazer uma cesárea de emergência. Isso exatamente um mês depois que eu estava no hospital, dia 16 de janeiro de 2020. Eu fui para fazer uma cesárea de emergência para retirar o Boaz, porque não tinha líquido amniótico mais lá na bolsa. E foi um parto até um pouco demorado, por conta da posição que ele estava e por conta dos miomas que eu tenho. Tinha muito mioma e na gravidez eles se multiplicaram, nasceram muitos miomas, ainda mais do que eu já tinha, por conta dos hormônios mesmo da gravidez. Então, ele nasceu, né, no dia 16 de janeiro de 2020, às 11 horas da manhã. E então ele já foi direto para a UTI, por conta do baixo peso. Ele nasceu com 1,225 kg, se eu não me engano. Não sou muito boa de números não, tá, gente? De datas, eu sou de humanas, não sou muito boa de números. Mas eu vou lembrando aqui na medida do possível. E aí ele foi pra UTI e eu fui pro quarto, né? Esperar passar anestesia e tal, não sei o quê. E naquele momento eu pude ver ele respirava normal, apesar de ser muito miudinho, muito miudinho. Ele respirava normal. E ele foi para a UTI, a princípio para ganhar peso para sair da casa. Enfim, tranquilo. E eu fui pro quarto. Fiquei no quarto, só consegui ver ele no outro dia, porque quando eu tive a alta da cesárea, já era 7 e pouca da noite. Foi quando disseram que eu podia levantar, por isso que eu tenho trauma de cesárea, não gosto de cesárea. Enfim. E aí já tinha fechado a questão das visitas da UTI. Apesar de estar no mesmo hospital, eu não pude vê-lo, né? Só pude vê-lo no outro dia. Então, no outro dia, eu fui lá na UTI ver. E quando eu cheguei lá, ele já estava entubado. Eu fui conversar com a médica da UTI, doutora Ana Lúcia, uma pessoa maravilhosa também, que, nossa, muito suporte ela nos deu, todos os períodos que vivemos lá. E ela conversou comigo e disse: olha, quando fomos fazer os exames em Boaz, ele apresentou o esôfago fechado. Então, o esôfago fechado não tem como ele comer, né? Tava fechadinho. Mas por conta da prematuridade mesmo, também. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer uma cirurgia para abrir esse esôfago, para poder ele comer. Por isso que ele está entubado. Porque a qualquer momento, eu estava esperando já a liberação e qualquer momento poderia ir para a sala de cirurgia.
Então, só conseguiu ir para a sala de cirurgia com 4 dias de nascido, ele foi para a cirurgia para abrir o esôfago. E todo esse período ele ficou entubado. E pós-cirurgia, ele continuou entubado porque era um local perto da respiração. E ela disse que para não pesar sobre a cirurgia, então ele ficou entubado. E depois de 12 dias, conseguiu tirar o tubo, porém, ele não conseguia respirar normal, sem nenhuma ajuda. Que era uma situação normal para quem passou 12 dias respirando pelo tubo, né? Então, a luta dele na UTI foi essa, né, de respirar. Então, todo o tempo ele ficava sempre com auxílio de respirador. Ele passou por vários tipos de respirador com, com a intenção de diminuir a respiração, assim, de diminuir o dele estar respirando melhor sem aparelhos, né? E ali, graças a Deus, ele não pegou nenhuma infecção. Claro que ele já tinha um combate a isso, né? Eles sempre diziam a mim que já dava algumas medicações, alguns tipos de vitaminas, algumas coisas, tudo que eles precisassem de acordo com as idades e peso. Eles já iam dando aos bebês para evitar essa questão de infecções. Então, eu só consegui botar Boaz no braço com 1 mês de vida. Chegou uma técnica lá, muito legal a técnica. Até hoje eu tenho um contato dela também no Instagram. Uma pessoa maravilhosa. Tem algumas físios. Ela é uma técnica, não, ela era uma físio, uma fisioterapeuta. Tinha outras fisioterapeutas também lá. Pessoas maravilhosas que marcaram assim nossa estadia, vamos dizer assim, na UTI, né? Tinha algumas técnicas também abençoadas, sabe? Que cuidavam muito bem dos nossos filhos. E essa físio, ela disse: "Você já pegou no seu filho?" Eu disse: "Não." Ela fez: "Quer pegar?" Eu disse: "Eu posso." E ela fez todo um parafatuzado lá, botar fio pra lá, fio pra cá. E mesmo ele com o negocinho no nariz, eu consegui botar ele no braço. E foi a minha primeira vez que eu botei o meu filho no braço, ele tava com 1 mês de vida. E dali por diante, sempre eu perguntava se podia botar no braço, né? A gente quer carregar o nosso filho. E eu ficava ali na UTI, a gente revezava, né? Eu e o pai, mas eu ia mais, né? Por mim eu ia todo dia, por mim eu nem saía de lá, né? Então, às vezes eu dizia, vai hoje, ou então a gente ia junto, entrava um, depois o outro. Mas tinha aquelas burocracias de UTI, né? Não podia ter tanto movimento. E depois, para piorar, veio a pandemia. E no começo só podia ficar, não podia mais entrar os dois, né? Só podia entrar um. E foi cada vez mais restringindo o tempo da gente com ele. Mas quando ele fez 3 meses, três, não. Quando ele fez 3 meses, ou 2 meses, mais ou menos, ele conseguiu sair da UTI. Ele teve alta da UTI e a gente foi pro quarto. Ele mamou, ele ainda chegou a mamar. Porque sempre, todo dia eu tirava leite para que ele pudesse tomar o leite, o meu leite. Não conseguia tirar bastante. Mesmo eles tomando tão pouquinho, eu não conseguia tirar muito. Mas o que eu podia tirar, eu tirava. Então, pelo estímulo, o leite não secou. Então, quando ele foi pro quarto, ele mamou. Na UTI, quando eu estava lá, eu sempre estimulava ele a mamar. Mas ele cansava muito por conta dessa respiração que ele tinha, essa dificuldade. E era muito esforço para ele mamar. Mas eu sempre botava um pouco. E aí ele mamava direitinho, ele comia direitinho. Então a gente foi pro quarto. Só que quando foi com uma semana, a pediatra que ia diariamente lá olhar,
ela disse, olha, ele não tá respirando bem. Aí só que a gente não percebe, né? Hoje eu tenho muitos conhecimentos por conta da vivência que tive lá. Mas na época eu não tinha vivência nenhuma de hospital, nem de criança, nem de bebê, essas coisas, né? E ela disse, olha, ela me ensinou com ele, o narizinho que ficava muito rápido, balançando isso aqui, essa partezinha do peito, a gente começou a reparar. E ela mostrou a gente, ela disse, olha, esse menino tem que voltar para a UTI, ele não está respirando direito. E aquilo foi um sofrimento muito grande para mim. Aquele dia foi muito difícil, porque a gente estava cheio de esperança para voltar para casa. E em uma semana ele voltou para a UTI novamente. E quando ele voltou para a UTI, ele, né? Nossa, foi terrível. Eu não consigo descrever como foi difícil aquele dia dele voltar para a UTI. E ele voltou e a doutora Ana conversou comigo, disse, olha, se acalme, ele só tá voltando por conta da respiraçãozinha, para que ele vai ter um auxílio melhor. Aí, tá certo, aí ficou. Aí ele ficou mais um tempinho lá, aí depois ele melhorou e foi, mas sempre precisava do auxílio respiratório. Ele já tomava o leitinho com a seringuinha, mas sempre precisava daquele auxílio respiratório. Aí ele foi para um lugar da UTI que não precisa de muita atenção, que tá só esperando para ir para o quarto. E ele ficou lá e a gente ia, e todo dia a gente ia, todo dia eu ia ver ele e passava o dia inteiro lá. Chegava às vezes 8 da manhã e saía de 10 da noite. Só que aí foi pro quarto, ele teve alta da UTI novamente, já com 3 meses e pouquinho. Ele passou mais pouco tempo na UTI, depois da primeira vez que voltou para UTI. Então ele foi para o quarto, aparentemente estava respirando direitinho, mas ele ainda tinha momentos que ele sentia dificuldades, então a gente ficou no quarto, mas ficou com a bombinha de oxigênio. Sempre que ele precisasse de um pouco de ajuda, a gente colocaria o oxigêniozinho para ele respirar. Só que ele começou a desenvolver uma tosse. Uma tosse, uma tosse, uma tosse, uma tosse. E nessa tosse ninguém se descobria o que era. Se era gripe, o que era. Só que ele só fazia tossir. Ele, toda vez que ele comia, ele tossia muito. Tossia, tossia, tossia. E ele não conseguia comer, eu tinha que parar. Eu dava na chuquinha. Nesse período eu parei de dar o mamar a ele, porque ele ficava muito cansado. Não tinha mais tanto leite. Então eu parei de dar o mamar a ele e dava só o leitinho que vinha do hospital. E aí mudou o leite para ver se era intolerância, se não era. Foi mudando o leite e nada dele parar de tossir. Aí até que a médica, a pediatra, disse, olha, eu vou pedir uma pneumologista para vir aqui. Só que no hospital não tinha. Tinha que vir de fora. Então a gente ficou esperando essa pneumologista. Quando ela chegou, aí ela perguntou logo se ele era prematuro. Aí sim, ele era prematuro e tal. E perguntou, ele teve algum problema no esôfago? Aí eu disse, sim, ele nasceu com o esôfago fechado, fez a cirurgia. Aí ela disse, olha, provavelmente o esôfago dele deve ter aberto. Por conta da prematuridade, tudo que ele cresceu, o esôfago dele deve ter aberto. E foi exatamente isso que tinha acontecido. Por isso da tosse. Então, tudo que ele tossia, comia, o leitinho não ia só para o estômago, sempre ia também para o pulmão. Então, o pulmão dele, que já não era muito, né, forte, já estava recebendo também leite. Imagina receber leite no pulmão. Leite, água, tudo que ele tomava, gente, ele tossia. Aí foi quando a médica da UTI, doutora Ana, que já tinha sugerido, já tinha pedido isso antes da pneumologista, ela já tinha dito, oh, esse menino deve ter aberto o esôfago. Só que, infelizmente, os planos de saúde nem sempre dependem dos médicos. Os médicos dependem das burocracias dos planos de saúde. Eu vi muito isso, sabe? Eu vi essa médica fazer muitas coisas ali dentro.
e querer fazer muitas coisas ali dentro, coisas que eu não nem posso nem comentar. E, e, o, e o plano não queria liberar, o plano demorava a liberar, era uma burocracia danada. Então, o que aconteceu? Ele demorou muito, ficou muito tempo no quarto, recebendo leite no pulmão. Aí foi quando, numa certa noite, depois de 21 dias no quarto, numa certa noite, ele começou a crescer a barriga. De um dia para o outro, ele começou a crescer muito a barriga, crescer muito a barriga, crescer, crescer. E eu dizia à pediatra, olha, ele não tá fazendo cocô, não vejo ele soltar um punzinho. Aí ela disse, ele deve estar com problema de gases. Aí passou o remédio de gases, só que não resolvia. Até que chegou um dia, ele fez lavagem e tudo e não resolvia. Até que chegou um dia, a barriga dele cresceu muito. E ele teve uma parada respiratória. Mas eu não creio que foi por conta da barriga, foi por conta realmente da dificuldade de respirar. Mesmo com o oxigêniozinho no quarto, a gente não conseguiu, foi muito pouco. E ele teve uma parada respiratória. Nesse dia, o pessoal foi tentar, ficou lá tentando reanimar ele, reanimar. E nada de reanimar ele. Só que depois de 12 minutos, gente, acreditem, 12 minutos. Eu já tinha dado por meu filho já morto. E depois de 12 minutos, a enfermeira passou por mim com ele numa incubadora e disse, olha mãe, ele está vivo, viu? Estamos levando ele de novo para a UTI. E ele voltou para a UTI. E nessa UTI, ele teve que fazer outra cirurgia, porque ninguém sabia o que era a barriga dele grande. E ele gemia muito de dor. Ele ficava bem quietinho, porque ele não conseguia nem se mexer de tanta dor. E levaram ele para uma cirurgia, chama uma cirurgia que tem que, para observar, eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dessa cirurgia, gente, que é para ver o que é que está acontecendo, observatória, sei lá, tem um nomezinho. Aí ele foi fazer essa cirurgia. Aí quando abriram ele, tinha muito cocô dentro do intestino dele. Muito cocô, muito cocô. E ela tirou o máximo que pôde de cocô. Aí nisso botou uma sonda no intestino e uma sonda no, no estômago. Aí ela me disse, ela disse, olha, ele vai comer, tudo vai comer por essa sondinha. A gente não vai mais fazer essa cirurgia do esôfago dele. A gente não encontrou a abertura do esôfago. Então, para não arriscar mais o pulmão dele, que já está bem comprometido, a gente botou essa sonda no estômago. A do intestino a gente deixou, vai ficar só aqui. Mas quando ele for para casa, a do intestino ela não vai só a do estômago. Então tudo ele vai comer e beber pelo essa sonda. E quando ele fizer 2 anos, que vai estar com peso, vai estar forte, então a gente vai fazer essa cirurgia do esôfago. Aí ele disse, tá certo. Aí ele foi pro tubo mais uma vez, né? Ficou entubado, ficou um tempo tomando todas as medicações pelo venosas, né? Medicações, alimentação, tudo venoso. Mas ele, depois que voltou para a UTI dessa cirurgia, ele não ficou mais a mesma coisa, no sentido de que o coraçãozinho dele ficava sempre instável, as batidinhas do coração sempre instável. Ele começou a perder muito peso, mais do que já. Assim, ele já não tinha muito peso. Ele foi um bebê de 4 meses que pesou no máximo 2,5 kg. Ele não pegava muito peso. Ele tinha essa dificuldade de pegar peso. Acredito que por conta do esôfago, né? Não sei. Então, ele ficou mais uns, creio que uns 15 dias. Ele ficou na UTI e desses 15 dias a médica não conseguiu estubar ele, e depois ele começou a definhar. Começou só a perder peso, definhar.
tinha muitas paradas cardíacas, tinha muitas paradas respiratórias, ele tinha uma secreção nas vias aéreas, que toda hora tinha que estar limpando o tubo, porque ela enchia de secreção e ele não conseguia respirar. Isso as físios, né? Eu sempre via fazendo. E para piorar a situação, chegou a pandemia. E na pandemia a gente não podia mais ficar lá na UTI. A gente só tinha direito a 1 hora de visita no dia. Então a gente ia visitar ele, né? Normalmente eu ia à tarde e era muito difícil porque toda hora, falar um pouco aqui da UTI. Quem passou por UTI é um trauma terrível porque toda hora falece um bebê. Teve dias de falecer 3 bebês e a gente chora, a gente se abraça junto um com a outra. Sabe, ali na UTI a gente conhece humanidade, a gente conhece empatia, sabe? E tinha muitas vezes que a gente ficava ali na salinha de amamentação e a gente sorria e a gente conversava e resenhava. Nem parecia que a gente estava numa UTI, porque a gente aprendeu muito a se compadecer uma com a outra, sabe? E quando uma estava triste, a gente tentava alegrar. A gente orava umas pelas outras. A gente fez momentos de oração, a gente chamou pastores, pessoas, líderes espirituais para orar com a gente. A gente tinha a salinha das mães de UTI e a gente ficava lá, e a gente botava louvor e a gente chorava junto e a gente sorria junto. Sabe, quando um falecia, um ia embora, a gente chorava junto. Eram momentos de muita dor, de muita luta, mas também de muita compaixão entre nós mães, né? A gente sentia muito a dor uma do outra. E tem mães que eu tenho amizades até hoje, sabe? Pessoas que ficaram mais próximas, pessoas que me abraçavam. Nossa, eu olhava e às vezes o problema dela era pior do que o meu. Se é que a gente pode dizer isso, né? Mas ela me abraçava, me dava força. Era um tempo muito difícil, gente. O TI, a gente vivia era uma tensão, uma ansiedade tão grande. A gente vinha para casa, não sabia se ia receber uma ligação, se ia voltar e, e o nosso filho ia estar bem, porque de uma hora para outra tinha uma complicação, tinha uma interferência. A interferência não, tinha uma. A gente chegava lá e às vezes não podia entrar porque alguém estava passando mal e a gente não podia entrar na UTI, às vezes demorava muito. E a gente ficava lá e acabava o nosso tempo de visita, não podia entrar muita gente. E esses últimos dias que ele ficou na UTI foram muito difíceis, porque eu não podia mais ficar com ele, eu tinha me acostumado a ter ele no meu braço, né, no quarto. Eu fiquei 21 dias com ele no quarto, então eu dormia com ele e eu tinha acostumado a estar com ele. E infelizmente eu não tinha mais ele. Foi uma foi muito difícil para nós dois, tanto para ele que tinha o meu colo, o meu aconchego, o meu calor. Agora eu estava numa incubadora novamente, sozinho, né? Isso tudo foi muito difícil para mim, porque a gente que é mãe sente mais, mas eu sei que foi muito difícil para ele estar ali só, sem a mamãe dele, né? Sem o colinho da mamãe e do papai. Eu falo mais mamãe porque eu tô falando de mim, né? A gente às vezes esquece que o pai também estava ali, o pai também viveu, o pai também perdeu. Mas a gente só lembra da mãe, né? Mas o pai também perdeu o filho, o pai também sentiu a dor. O pai também entrou num luto. Que a gente seja mais
Tenha mais compaixão com os pais também. Eu sei que existem N situações, sabe? Mas os pais também perdem seus filhos. Os pais também passam pela UTI, os pais também passam pelo sofrimento. Então, e às vezes abrem mão do sofrimento deles para apoiar a mãe, para apoiar a esposa, que foi muito o que aconteceu comigo. Então, dali então, ele foi só definhando. E chegou um dia, né, que a médica mandou ligar para mim, ligou pra gente e disse, olha, preciso que vocês venham aqui no hospital. E a gente pensou, né, foi-se embora o nosso boate. Eu já vinha muito triste naquela semana, porque parece que a gente sente, né, a mãe sente um pouco. E eu disse, ele tá bem? Aí a mulher disse, olha, ele teve uma piora, a doutora Ana quer que vocês venham no hospital. Tá certo, a gente foi pela manhã, às 9 horas a gente foi. Assim que ela ligou, a gente se organizou e foi. Quando chegou lá, ela disse, olha, se acalme, que ele tá vivo. Porém, aí me mostrou a situação, me disse tudo que a gente fez, tudo que a medicina me deu. Eu lembro como hoje as palavras dela. Tudo que a medicina me deu, eu já fiz. Então, é orar para que Deus faça um milagre. E eu disse a ela naquele momento, eu disse, doutora, se Deus quiser, Ele faz. Mas também, se Deus quiser, Ele leva. O ás é dele. Eu entrego nas mãos dele. E isso no caminho eu já tinha feito uma oração de entrega, como eu nunca tinha feito na vida. Foi uma oração muito difícil. A gente sempre falava assim, ele é do Senhor, Senhor, faça a tua vontade. Mas era aquele negócio da boca para fora, sabe? E nesse dia eu fiz uma oração realmente sincera diante de Deus. Eu disse, Deus, eu estou tão cansada de ver meu filho sofrendo. De ver meu filho desse jeito, de sofrer junto com ele. Senhor, eu disse a Deus, o Senhor tem poder para curar. Então o Senhor cura ou o Senhor leva? E eu fiz essa oração muito sincera diante de Deus, sabe? E realmente nesse dia a doutora deixou a gente ficar os dois juntos lá na UTI, que não podia, só podia 1 hora no dia, mas ela fez isso. E eu creio que foi Deus. Deus deixou a gente ficar lá para se despedir de Boaz, sabe? Para passar o último dia de vida dele aqui na terra. A gente pôde ficar com ele. E a gente ficou lá. Aí ela disse assim, quando foi à tarde, ela disse, vamos fazer uma coisa. Eu tô achando que a sondazinha dele dentro da veinha pode ter estourado. E se ela estourou, ele não tá recebendo o que precisa receber. A gente vai tirar o catéter e a gente vai fazer primeiro vai fazer um raio-x para ver com aquele líquidozinho que coloca, porque aí dá pra ver. Aí foi quando ela fez, ela disse, olha, realmente as minhas suspeitas foram realmente isso, foi realmente isso que aconteceu. A veiazinha dele estourou dentro, porque eram veias muito fininhas. Aí ela disse, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar outro catéter. É uma coisa delicada, mas a gente vai botar aqui mesmo na UTI, a gente vai fazer um aparato aqui, porque não tem condições de levar ele para uma sala de cirurgia, que ele está muito sensível, ele está muito frágil, então vamos ver. Aí tá certo. Aí quando foi no horário lá, ela falou com a cirurgiã e eles ajeitaram tudo lá para fazer. Aí ela disse, vá lá para cima, toma um cafezinho. Gente, vejam o que aconteceu. Uma amiga minha, em meio à pandemia, gente, em meio à pandemia, eu olho, chega a minha amiga lá na porta da UTI. Eu disse, oxi, Manu, como foi que tu entrasse aqui? Ela disse, sei não, eu tava em casa quando tu mandasse a mensagem.
pra gente orar pro Boaz. Deus disse, vá pro hospital. E ela foi pro hospital. E ela conseguiu entrar, minha gente. Ela barrou o cara lá da frente. Eu não sei como foi. Ela disse que entrou. E foi de Deus. Porque nisso ela, né? A gente foi lá pra cima. Ela foi comigo, foi tomar café. A gente ficou conversando. E Rogério ficou embaixo. Ficou lá. Ele disse, eu vou lá fora comer alguma coisa e depois eu subo. E eu fiquei com a Manu lá. Na sala das mães de UTI. E quando a gente ficou lá, e quando foi exatamente, gente, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde era a hora que normalmente eu ia ficar com ele na UTI. Ficava de 3 às 4, todos os dias. Então, aí chega a Rogério, né? Bateu, ó, doutora Ana disse que a gente fosse lá pra baixo. Aí a gente foi, né? Achando que, tirou o catete, vai dar tudo certo. Só que quando a gente chegou lá, a notícia não era essa, né? A notícia é que Boaz tinha tido mais uma parada respiratória. E dessa parada, ele não voltou mais. E ela disse pra gente, né? Aí eu disse, amém, doutora. Amém. E a gente entra num estado de choque, sabe? E ali a gente foi olhar ele na incubadora. Já tava, né, sem vida, mas tava do mesmo jeitinho ainda, com tubo, tudinho. E a doutora Ana fez assim, você quer que eu tire o tubo, que eu ajeite ele para você botar no colo? Eu disse, não quero não, doutora, porque o meu Boaz não tá mais aqui. Ele não vai mais sentir o meu abraço, ele não vai mais sentir o meu toque. O meu Boaz não tá mais aqui. E ela com lágrimas nos olhos saiu. E naquele dia a UTI ficou, sabe? Todo mundo ficou muito triste naquele lugar. Todo mundo conhecia Boaz. O hospital inteiro conhecia Boaz. As meninas da limpeza, as meninas da alimentação. Todo mundo conhecia Boaz. E ele era conhecido como o guerreirinho. Era o guerreirinho daquele hospital. Como muitos, né? Como todos. Todos os nenéns da UTI são muito guerreiros, são muito fortes. Eles lutam pela vida. É uma coisa impressionante o que eles deixam pra gente, assim, de força, sabe? De não desistir. É o que eles deixam pra gente. É o que eu aprendi com Boaz. A ser uma pessoa mais forte, sabe? A não desistir de primeira, a não desistir de segunda, nem de terceira. Enquanto tiver chance, a gente tá lá. Mete a cara. E foi quando eu não sabia o que fazer. Eu tava em choque, gente. E eu lembro de uma oração que eu fiz com ele antes de eu sair da UTI, antes de tomar o cafezinho. Eu olhei pra ele, eu disse, cantei a música dele. Todos os dias eu cantava essa música pra ele. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E eu cantava todos os dias pra ele. E nesse dia, eu contava pra ele também histórias da Bíblia, eu contava a história de Davi. E nesse dia eu disse assim, filho, você é forte como Davi. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor está com você e está cuidando de você. Não sabia eu que eu estava falando isso para ele não ter medo da morte, né? E hoje eu entendo algumas palavras que eu falava para ele que eu não entendi no dia. E eu orei naquele momento, a gente orou e disse, Deus, obrigada pelos dias que tivemos com Boaz. Foram dias maravilhosos. Quanto nós aprendemos a ser forte, a ser resiliente, a não se dobrar diante da dor. Isso foi o que ele deixou pra gente. Isso foi o que eu aprendi com o meu neném, meu copinho de leite. E nesse dia, fomos pra a minha amiga, né, Micheline, abençoada demais. Sempre presente, os sabores presentes na minha vida. E eles foram lá, pessoas da igreja também. Em meio à pandemia, gente, pessoas se disponibilizaram aí pro velório do Boaz. E eu sou tão grata a Deus
Tão grata a Deus, eu agradeço a Deus. Eu lembro de cada pessoa que esteve lá. Eu lembro de pessoas que não pôde estar, mas que me mandaram uma mensagem. E eu sei que teve pessoas que não pôde estar, não mandou mensagem, mas que oraram por mim. Eu sei que tem pessoas. E eu agradeço pela vida de cada um de vocês. Durante a trajetória ali naquele hospital, quantas pessoas nos abençoaram financeiramente, quantas pessoas nos mandaram mensagens, nos mandaram um jantar, pagaram um Uber para a gente voltar para casa, sabe? E foram muitas, muitas bênçãos. Eu não poderia botar num vídeo as bênçãos que eu vivi naquele período que Deus nos sustentou. Deus nos sustentou em todas as formas que você pode imaginar. E depois daqueles dias, nós voltamos para casa, né? Teve o velório, e nós enterramos, né? Nosso pequeno Boaz e voltamos para casa. Com o quarto pronto, roupas lavadas, e foi aquele vazio. Mas estávamos tão assim, não tínhamos reação diante daquilo ali. Eu não vivi o luto naquele momento. Então foram se passando os meses e fomos continuando a vida, né? E quando foi em dezembro daquele ano de 2020, eu entrei numa tristeza profunda. Era uma tristeza que eu não conseguia explicar. Em novembro eu tinha começado uma terapia com a doutora Adriane, maravilhosa, psicóloga, meu Deus do céu, mulher de Deus. E nessa terapia muitas coisas foram reveladas. Gente, façam terapia. A terapia marcou tanto a minha vida que eu estou me tornando uma terapeuta. Estou fazendo curso de psicanálise, quem é mais próximo de mim sabe. Porque eu acredito na terapia. É uma ferramenta de Deus tremenda. A terapia mudou, tem mudado a minha vida. Eu sei que ainda muitas coisas vai fazer. A terapia é uma ferramenta nas mãos do Senhor para mudar nossas vidas emocionais. E a gente ter uma vida muito melhor, sabe? Então comecei a fazer terapia e por conta dessa terapia eu pude entender que em dezembro de 2020 eu estava entrando num luto. Após junho, ele faleceu dia 4 de junho. E o meu luto começou em dezembro. Não lembro o dia, né? Mas começou em dezembro o meu luto. E era uma tristeza profunda que doía na minha alma. E eu pude viver esse luto. Eu chorei esse luto. É importante chorarmos os nossos lutos. Porque o luto, a gente não pode jogar na gavetinha e dizer, eu não vou, eu sou forte. Você não deixa de ser forte, porque você está chorando o luto. Pode ser de um filho, pode ser de um marido que foi embora, pode ser a perda de uma mãe, a perda de, sei lá. Tem gente que tem luto de perdas. Perdas não são necessariamente pessoas, mas tem pessoas que perdem um patrimônio. Pessoas, gente, chorem os seus lutos. Chorar cura o luto. O que a gente não pode é passar a vida chorando. A gente precisa chorar. Terminou de chorar? Enxuga as lágrimas. E segue. E segue a vida. O luto não tem uma data. Eu vou chorar um mês. Vou chorar uma semana. Chore o que tem que chorar. Mas não fique no chão para sempre abatido chorando. Se levante e siga. O Senhor vai te dar força para seguir. Porque eu segui, sabe? Eu chorei, mas eu segui. E hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo. Esse vídeo, eu não chorei em nenhum momento nesse vídeo.
Eu senti aqui dentro. Eu lembrei das situações que eu passei na UTI. Eu lembrei das situações que eu passei, das dores de quando ele voltava para a UTI, de cada exame que tinha que fazer, de ser furado, das vezes que eu tive que me despedir dele para vir para casa e deixar ele lá na UTI, sabe? Eu sei, cada um sabe a sua luta. Eu sei o que eu chorei, eu sei o que doeu, mas eu chorei o que tem que chorar e sigo. Eu não tô dizendo que a gente esquece, sabe? E tem dia que a gente às vezes chora porque alguma coisa lembrou. Você pensa, como ele hoje ele estaria com 5 anos, né? Como era que ele estaria se tivesse vivo? Deus é que sabe. Deus sabe o amanhã, Deus sabe o futuro. A gente não. E uma canção que marcou a minha vida, que foi essa música de Exla, O Milagre Sou Eu. Porque ali Deus ministrou a minha vida. Que ela diz assim: a dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor. Ela diz que se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Mas se Ele não quiser que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. O milagre de continuar vivendo, apesar de viver o luto de um filho. Só quem viveu o luto de um filho sabe a dor. Acho que a dor, a maior dor, é a maior dor. Uma mãe perdeu um filho. E é um milagre eu continuar. Eu sei que a gente está acostumado. Quando o Boaz estava na UTI, eu via esse vídeo de uma forma diferente. Eu dizia, um dia eu vou contar a história de Boaz. Do milagre que o Senhor fez na vida de Boaz. Mas Deus fez um milagre na minha vida. E eu continuo. Eu sonhei ser mãe de novo. E o Senhor me deu essa graça de hoje eu ser mãe de Noemi. Mas quem é mãe sabe, cada filho é um filho. Um não substitui o outro. Um não substitui o outro, sabe? E hoje eu sou muito agraciada de ter a minha filha. Mas ela não veio substituir Boaz. Boaz teve o lugar dele, teve o canto dele, teve os dias dele. 4 meses e 21 dias. Foram os dias de Boaz aqui na terra. E foram muito felizes os dias que eu fiquei com ele no quarto. Que eu pude abraçar, sentir o seu cheirinho. Até hoje eu sei o cheirinho dele. Eu lembro do cheirinho dele. Eu lembro do olhar dele olhando para mim. Eu lembro. Mas isso não me traz dor. Primeiro, porque eu chorei o meu luto. E segundo, porque eu sirvo a um Deus que cura a dor, que liberta das amarras. Eu podia hoje ser uma mulher amargurada. Eu podia ser uma mulher triste, depressiva. Poderia. Existem muitas mães por aí que não superaram a morte dos seus filhos. Mas eu digo a você que é mãe, que perdeu um filho ou uma filha. Não importa a idade. Às vezes a gente diz assim, se fosse mais velho, se teve, talvez por uma convivência assim, a dor, a saudade pode ser maior. Mas a dor da perda é a mesma. Eu digo a você que Deus pode restaurar. Deus pode cicatrizar essa dor. Deus pode cicatrizar. Porque ele disse assim, lá em Isaías, que Cristo levou sobre si as nossas dores
e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E a sua graça é muito grande. E se a gente deixar, Ele faz. Se a gente deixar Ele botar o bálsamo de Gileade, Ele faz. E o Senhor cura. E Ele curou a minha vida. Ele me restaurou. Saudades tenho. Mas eu falo mais com a saudade de saber que um dia eu vou reencontrá-lo. Deixa eu contar para vocês uma experiência, talvez uma última experiência. Quando ele faleceu, eu disse assim para Deus: Senhor, como eu queria ver ele. Me revela em sonho, em visão, qualquer coisa. E no outro dia, gente, uma amiga minha não pôde ir, ela mandou uma mensagem para mim, disse: Pati, infelizmente eu não pude estar no velório com vocês, mas eu tenho orado por vocês. E o Senhor me deu, eu não lembro agora se foi um sonho ou uma visão que ela falou, mas ela disse assim: eu vi Boaz. Ele estava feliz e ele estava com Jesus. Naquele momento eu chorei tanto. Eu chorei porque naquele momento o Senhor dizia assim para mim: filha, eu curei o teu filho. Hoje ele não tem mais dores. Ele não tem mais nenhuma aflição. Ele está bem. Não tem mais choro nem mais lágrimas. E eu chorei muito naquele dia porque uma das minhas aflições eram essa. Eu não aguentava mais ver meu filho sofrer tanto. E você talvez possa dizer assim: ah, mas Deus não curou ele assim na terra. Não. Mas Deus curou ele. A gente que acredita que existe uma vida eterna e que aqui é só um meio, existe uma vida eterna além daqui. E ele já está nessa vida eterna com Deus. E se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você também vai estar nessa vida eterna com Deus. Sabe? E a gente tem que crer além disso aqui tudo. A Bíblia diz que se a gente acreditar somente, se a gente viver apenas pelo que vemos aqui, a gente são meros, vive triste, uma vida triste. Mas a gente crê, eu creio que existe uma vida além daqui, com Deus. E lá está Boaz. E um dia nos reencontraremos, não é? E isso não me dá tristeza. Talvez você pense, como me disseram, como é que você não se revoltou porque Deus levou seu filho? Ué, foi Ele que me deu. Ele é dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom. E talvez muitas coisas eu teria para falar aqui ainda nesse vídeo. Mas não teria tamanho para fazer esse vídeo. E eu sou aberta para que, se você quiser fazer perguntas sobre isso, eu tô aqui, tá? Uma última coisa que eu queria falar, que eu vivi muito tempo ao longo desses 5 anos, eu vivi me culpando por uma coisa que eu disse quando eu entreguei o meu filho ao Senhor. Para mim, o sentimento que eu tinha era de desistência. Mas há uns 3 meses atrás, o Senhor falou comigo. E o Senhor curou isso que estava em mim, que eu nem sabia que estava.
E Deus disse a mim assim: você não desistiu do seu filho, você me entregou ele, igual Abraão fez com o filho dele. Você me entregou ele. E aquilo eu chorei muito, foram lágrimas de cura, sabe? Foram lágrimas de cura. E esse sentimento que eu tinha de culpa, de ter desistido do meu filho, não existe mais, porque eu não desisti. Eu entreguei o meu pequeno Boaz ao Senhor, como eu entrego todos os dias a minha pequena Noemi. Sei que Deus tem propósitos na vida dela. E todos os dias eu digo: Senhor, faz a tua vontade na vida de Noemi. O Senhor veio ela veio para um propósito. E que ela cumpra e que eu seja facilitadora do propósito dela aqui na terra. Os nossos filhos são dele. Nossos maridos, nossos irmãos, nossas mães, nossos pais são dele. Então, tudo é dele e tudo é para ele. A glória e honra eternamente. E é isso. Trouxe um pouco, porque se eu fosse falar eram muitas coisas, mas eu trouxe um pouco, um resumão aí do que foi essa trajetória do pequeno Boaz. Mas sou aberta, tá? Para perguntas, pode falar no meu chat, no meu privado. Eu não tenho nenhuma dificuldade em responder. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você siga, continue. Chore o que tem que chorar, mas continue. Não desista. Não desista nunca, porque nós somos um milagre. Eu sou um milagre, mas porque eu não desisti. Deus me fez um milagre. Não é o meu filho um milagre. Eu sou um milagre por continuar a viver aqui sem ele. Um beijo para vocês, um beijo no coração. Fiquem com Deus e sempre crendo. Você é um milagre.